Então, pessoal, vamos voltando aqui ao nosso dia 2, aqui a segunda atividade do segundo dia do nosso mini curso. Passar a palavra para o nosso capitão, querido Fernando Vizeu, que vai iniciar a segunda atividade, que são cálculo de alguns atributos sísmicos usando a programação aqui do nosso, com a nossa linguagem Python, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, Vizeu, fique à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado, Vizeu, que teve alguns probleminhas de saúde ontem, não esteve muito bem, muito disposto, mas mesmo assim, com um camarada competente e gentil como sempre, ele vai aí se esforçar para passar o conhecimento dele para a gente. Um grande abraço, vamos nós. Valeu, Bijane. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque eu estou transmitindo no computador e falando pelo telefone, então não sei se está funcionando bem. Então deixa eu compartilhar minha janela aqui. Então, bom, então acho que a gente pode dar início a essa segunda parte da atividade, né, que são atributos sísmicos básicos. E aí, de forma bem parecida com o que o Rodrigo mostrou agora em relação ao Lives, aqui a gente vai trabalhar com dado real também, um dado público, só que no caso aqui é um arquivo sísmica, né? Então, no caso, o formato é o formato segue Y. Aí aqui, vou abrir aqui esse menuzinho aqui do lado, né? Ah, sim, só para comentar, esses arquivos estão na pasta de vocês, que a gente copiou, vai estar escrito assim, dia 2, aí dentro do dia 2 tem 4 pastas, né? Esse do atributo está na pasta Viseu e atributos físicos básicos. Bom, então, eu vou falar aqui nessa atividade de atributos, aí como eu tinha dito, eu vou abrir aqui mais ou menos a tabela para mostrar o que vai ter. Eu falo um pouco do dado utilizado, do formato do arquivo segue Y e da parte da visualização dos arquivos segue Y, né? Para a gente se familiarizar primeiro como que funciona esse tipo de dado no Python, né? A gente vai começar com a visualização. E aí depois eu vou pular direto para alguns atributos sísmicos, né? Eu peguei alguns mais simples, que são mais fáceis de calcular, até por questão do tempo e tal, que vão ser atributos AE, enfim, eu vou comentar depois, vai da classificação de cada autor, né? Tem autor que divide atributos em tais grupos, outros dividem em tais grupos. A definição que eu achei que se encaixa melhor aqui são atributos janelados, que eu vou mostrar, que é a energia média, e também no exercício é a amplitude de arremesso, e depois os atributos instantâneos, que é envelope, fase instantânea, e no exercício eu tinha colocado a frequência instantânea e cosseno da fase, que são atributos chamados instantâneos. Mas eu vou explicar melhor o que são eles para frente. E durante a apresentação do Rodrigo, eu percebi um probleminha com essa apresentação, é que, depois eu vou colocar adicionar no Drive, vou passar para vocês um script separado, que eu não salvo tudo que a gente calculou, eu esqueci de salvar, né? Como um novo arquivo segue Y. Então, tem esse problema, mas aí eu vou fazer de tarde, né, um novo notebook só tipo, calculando um atributo e salvando, porque aí depois eu jogo na pasta de vocês nessa mesma pasta e vocês vão ter acesso a isso, porque eu acabei esquecendo desse detalhe, né, de salvar o arquivo que a gente vai calcular. Bom, então eu vou falar do arquivo utilizado. O arquivo que a gente vai utilizar, né, é um arquivo público que tem nessa página aqui da SEG, né? Da SEG é tipo uma sociedade de geofísica norte-americana, que tem, assim, é uma das maiores que tem no mundo, né? E eles têm essa parte aqui no site deles só de dados públicos, né? Então, se você abrir aqui, tem uma lista enorme esse aqui só arquivos sísmicos públicos. E o que a gente está usando aqui nesse exemplo, assim, não tem nenhum critério de eu ter escolhido ele, foi simplesmente um primeiro que eu cliquei aqui e funcionou direitinho. A gente vai usar esse Straton aqui, 3D. Então você poderia baixar o arquivo por aqui mesmo, ou, como eu vou mostrar no notebook, baixar de forma similar ao que o Rodrigo fez para o Lies, né? Baixar direto no, no nosso Colab. Então, vou fechar isso aqui. Bom, então esse é um dado terrestre, né, lá no Texas. Ele é disponibilizado por essa entidade aqui, né, da Universidade lá de Texas. E, como eu disse, ele é um dado aberto disponível lá pela SEG. E aí, para baixar, bem parecido com aquilo que o Rodrigo mostrou, quer dizer, bem parecido, não, exatamente a mesma coisa,
a gente simplesmente executa essa célula aqui, ele vai criar essa pasta dados, né? E vai fazer o download do arquivo. Esse arquivo, ele tem cerca de 500 megabytes, se eu não me engano. Está aqui, 423 megabytes. Porém, a vantagem é que com essa internet do Colab, né, ele está baixando direto no servidor do Google, então a nossa velocidade de download é 96 megabytes por segundo. Então, a gente não precisa se preocupar com o tamanho do arquivo, porque a gente está baixando não para o nosso computador, a gente está baixando para o computador, né, como a gente tinha falado antes, que o Google disponibiliza para a gente usar o Colab. E aí o arquivo foi criado, aquela pasta, né, um arquivo dentro, o SegY. Então, o arquivo baixado vai falar um pouco do formato SegY, né? O formato SegY ele foi inicialmente desenvolvido pela SEG, que começou lá pela década de 70, que era uma forma assim de facilitar o compartilhamento de dados, né? Na época o dado ainda sísmico era meio que compartilhado em fita e tal, nem sei se hoje em dia ainda é assim, ou já evoluiu disso, mas o dado SegY ele reproduz esse formato de fita, né? Como eu vou mostrar aqui, ele é todo sequencial, né? Então o arquivo, assim, vou falar um pouco da história dele, né? Ele começou com, mais ou menos igual o Rodrigo falou do Lais, que ele tem várias versões, né? Tem isso aqui na página da SEG, que ele mostra as versões do SegY. 75 começou com a versão 0, só que ele não era um dado muito voltado para 3D e coisas do tipo, que é década de 70. E aí, essa revisão 1, que era mais utilizada até bem pouco tempo atrás, ele basicamente foi para se adequar a essa questão de as evoluções da indústria, né, de uma forma geral. E aí depois veio em 2017, bem recente, né, por uma coisa que evolui tão devagar, a revisão 2. Esse arquivo que a gente vai ler especificamente, se eu não me engano, é a revisão 1. Então o arquivo funciona mais ou menos assim, né, como aqui ele mostra tipo uma estrutura de fita, né, um monte de coisa em sequência. Quando você começa a ler o arquivo, ele vem um cabeçalho em modo texto. Deixa eu voltar ali para o meu, eu tenho essa figura aqui. Ele tem um cabeçalho em texto, né, algo que você consegue ler, normal, sem nenhum programa específico. E depois vem um cabeçalho binário, né. Esse cabeçalho de texto é justamente para você ter algo que vai te indicar como abrir aquele arquivo. Não sei se alguém já trabalhou com arquivo SegY, então tem muitas coisas que você precisa meio que configurar para ler o arquivo. Cada programa salva de um jeito diferente, a NP salva de um jeito, o Petrobras salva de outro. Então esse tipo de informação, o primeiro lugar que a gente busca é nesse header de texto, e depois no header binário, né? Esse header binário ele indica no arquivo, nos traços, né, que é essa parte aqui para frente, onde que estão as informações de cada traço. Por exemplo, cada traço tem que ter a coordenada X, a coordenada Y, quantas amostras. Isso, as posições onde que isso está, é definida nesse header binário. Porque tirando essa parte textual, o arquivo SegY é um arquivo binário, ou seja, o dado está todo codificado de uma forma que não é possível um humano ler, de forma contínua assim, no disco, né? Ele vem os dados representados de forma numérica em sequência, né? De forma binária. Então, depois desses dois cabeçalhos, a gente tem a parte dos traços, né? E aí cada traço tem o cabeçalho do traço, que também é binário, e aqui vai ter aquelas informações que eu falei, né? Coordenada X, coordenada Y, número da inline. E aí depois da informação do traço, vai ter o dado do traço em si, que é basicamente o valor numérico do traço, que é vamos dizer assim, o valor que o NumPy vai ler, que é essa biblioteca que a gente vai usar, ele transforma isso num dado do NumPy, como vou mostrar aqui para frente, e é o dado em si, né, o valor numérico da amplitude sísmica, que é o caso desse arquivo. Essas partes que estão quadriculadas, elas são partes opcionais do arquivo, então eu não vou comentar muito elas, e não tem nesse arquivo aqui que a gente está lendo. Então tudo aqui que eu falei está mais ou menos explicado aqui. Então a gente já vai pular direto agora para a parte da leitura. O Rodrigo falou também dessa questão das bibliotecas, né, que no Colab, nem todas as bibliotecas existem nelas. O Colab só põe as bibliotecas mais gerais, né, como NumPy, MathPlotlib. E o SegY é uma coisa muito específica, né, só é útil para o pessoal das geociências mesmo. Então eles não vêm com essa biblioteca. E, para nossa felicidade, a Equinor, né, que é a antiga Statoil, essa empresa petroleira da Noruega, ela tem essa iniciativa de código livre deles, né? Vou abrir aqui para mostrar,
que eles, nessa página que o Rodrigo tinha mostrado antes, né, chamada GitHub, que é um lugar que armazena código-fonte, eles criaram essa biblioteca chamada SegIO, é igual o Rodrigo falou do Lies.io, só que essa é SegIO, que é para ler arquivos SegY no Python. Então, essa biblioteca é uma biblioteca de código livre, criada por essa empresa, e ela tem outras bibliotecas também em Python, a Equinor, eu não vou falar delas aqui, mas, por exemplo, a de Ledelease, que o Rodrigo tinha mencionado, também é feita pela Equinor. Então, essa é uma vantagem da comunidade do Python, né, ser essa questão de código aberto, e da Equinor, que é difícil uma empresa de petróleo também ser muito pró-código aberto, mas no caso eles são. E aí, a gente vai usar essa biblioteca. E aí, para instalar, só esse comando aqui, pip install e o nome da biblioteca. No caso, tem essa exclamação no início, né, que sempre no Colab, quando a linha começar com uma exclamação, ele está executando isso aqui no sistema operacional, né? Ele está mandando esse comando aqui para o Linux, que isso aqui, tudo que a gente está rodando, ele roda em Linux. Então, ele vai, se eu rodar aqui a célula, ele vai instalar a biblioteca. Então, eu acho que eu já tinha... Ah, não, ele instalou tudo, é tão rápido a internet dele que nem dá para perceber que está instalando. Já instalou a biblioteca, e com isso agora a gente tem a biblioteca de ler o SegY. E aqui eu vou fazer a primeira coisa que a gente sempre faz, que é importar as bibliotecas. Bom, e se a gente for lá na biblioteca do SegIO, na documentação, né, como o Rodrigo falou, todas as bibliotecas do Python têm a documentação dela, eles vão mostrar para a gente que para ler o arquivo SegY é dessa forma, né? A gente usa essa sintaxe aqui, com esse palavra-chave with, a gente não vai entrar muito em detalhe dela aqui, que é algo bem específico, mas basicamente o do Rodrigo também lia assim, se eu não me engano, o arquivo CSV, mas é basicamente isso, você coloca o nome da biblioteca, .open, que é o nome da função, o caminho que está o arquivo, né, aquele arquivo que a gente baixou, e o nome do arquivo o nome do objeto, né, que o Python vai salvar esse arquivo. Então, se eu for rodar essa célula aqui, esse erro que está aqui embaixo de propósito, não é, não é uma pegadinha do tipo, ele vai dar um erro quando a gente tentar abrir esse arquivo. Aí a gente vai tentar entender aqui o erro, né? A mensagem que ele deu é esse unable to find sorting. Como eu havia dito, o SegY, apesar de ser um padrão, ele é um padrão não muito padronizado, porque essa questão que eu tinha falado do cabeçalho binário, que indica quais posições estão as informações da posição do traço, etc., é meio que aberto, cada lugar faz de um jeito. Então, essa Universidade do Texas que cedeu esse dado, provavelmente fazia do jeito deles, e o SegIO, ele provavelmente faz do jeito que a Equinor faz, por padrão, né? Claro que a gente tem como mudar isso, que a gente vai ver aqui embaixo. Então, ele não conseguiu achar o posicionamento dos traços, e aí o que a gente faz? A gente vê lá no manual também do SegIO, né? Depois eu vou mostrar a página lá do manual, ele fala que nesses casos a gente pode ler ignorando a geometria do arquivo. Ou seja, ele vai ler os traços como se fosse uma linha só, sem ser 3D, por exemplo. Vai ler um traço do lado do outro. Isso serve para quê? Primeiro a gente vai... para a gente poder ver aquele cabeçalho textual que eu tinha falado, né? Para a gente poder ver aquelas informações. Assim, uma coisa que é importante ressaltar aqui, que apesar de eu estar abrindo o arquivo, né, vamos dizer, eu estou, como você vê pelo nome, open, ele, na verdade, ele não lê o dado todo. Ele só vai ler o dado numérico em si na hora que a gente for usar. Isso por quê? Porque um dado SegY pode ter terabytes de dado, gigabytes de dado. Então, na verdade, ele só lê quando você seleciona uma linha ou um traço, ele só vai ler nesse momento. Então, tudo que ele está lendo aqui é só a parte do cabeçalho, e depois, lá embaixo, como a gente vai ver, ele vai ler a linha em si. E aí, para acessar aquele header textual que eu tinha falado, que não precisa de um programa específico para ler, no caso dessa biblioteca, é só o nome do arquivo que a gente abriu com esse nome aqui, que é o nome do arquivo lá, segundo a seg, e .text, que aí é o header textual. E aqui a gente vê algumas informações, né, que vem nesse arquivo. Os arquivos da SegY vêm mais ou menos nessa estrutura, com esse C1, C2 no início. E aqui a gente tem algumas informações úteis, né? Ele fala aqui pra gente, isso aqui eu não sei por que tem duas localizações X e duas localizações Y. Enfim, eu não me levei muito esse dado em consideração, porque é só para ilustrar os exemplos, né? A gente não tem nenhum comprometimento com esse dado, que é um dado que a gente nem sabe qual o motivo dele, enfim. Mas
ele mostra aqui a posição X e a posição Y dos traços, que fica aqui no byte 73, a posição X é no byte 73, e a posição Y é no byte 77. Ou seja, quando você for ler, ou quando a biblioteca for ler o cabeçalho do traço, né, que eu já falei que cada traço tem um cabeçalho, ele vai lá no byte 73 do cabeçalho e vai tentar ler a posição X. E vai lá no byte 77 e vai ler a posição Y. E com isso, ele vai conseguir montar a geometria do arquivo, se a gente der essas informações para ele, para o nosso leitor de SEG-Y, o SEG-IO. Então, é basicamente isso que a gente faz. Bom, eu falei 73 e 77, na verdade eu usei o 81 e 85, que aqui tinha os dois, né? Tava como... tinha essa duplicidade. E como eu disse, eu não sei por que tem essa duplicidade, mas enfim. Como é só para ler o arquivo e visualizar, não tem problema. Então aqui, quando a gente executou com essa informação, né, que a inline, no caso, a gente chamou inline a coordenada x e a crossline a coordenada y, a gente deu quais os bytes delas, da inline e da crossline, e ele conseguiu ler o arquivo. Então, quando eu li o arquivo, eu dei um print aqui no arquivo, e ele mostrou, olha, esse dado tem 230 inlines, 309 crosslines, o número total de traços, que é o produto, né, desses dois, é 71 mil traços, e o tempo, né, no caso, é um dado em tempo, o tempo vai de 0 a 3 segundos, e a gente pode ver também que o espaçamento do tempo é de 2, no caso de 0 a 3 mil milissegundos, né, e que o espaçamento dele é de 2 milissegundos, né, que o primeiro aqui é 0 e o segundo é 2 e depois 4, então o espaçamento das amostras, né, que é um parâmetro importante de um arquivo de sísmica, ele é de 2 milissegundos. E depois que a gente leu o arquivo aqui, eu tentei abrir, né, uma inline, né, que é assim que a gente faz. A gente põe ponto inline e aqui a gente põe o número da inline que a gente quer abrir. No caso, eu não sei quais são os números das inlines, porque a questão do número da inline varia, né? Por exemplo, tem dados que você abre e eles colocam o número da inline começando em 1000 e crossline começando em 1000, ou coloca, enfim, é uma coisa que não tem muito critério. O que a gente está fazendo aqui é tentando abrir a inline, a centésima inline, independente do número dela, né? Quando a gente for ver aqui, como a gente abriu com a coordenada x e y, as inlines estão nesse range aqui. Provavelmente deve ser coordenada UTM, alguma coisa assim. Não tenho certeza, estou supondo só. Então, para a gente não ter que usar esses números gigantes aqui para pegar a inline, a gente pode fazer assim. A gente quer pegar a centésima inline, então a gente faz assim. E a gente pegaria a centésima inline. Só que só tem um problema. Quando eu executo esse if aqui, né, no bloco, com aquela questão da indentação, e depois eu saio do bloco, eu volto aqui para a indentação original, o que acontece? O arquivo fecha. Esse if serve justamente para isso. Para quando sair do if, o arquivo fecha automaticamente. Então ele deu um erro aqui. Eu tentei fazer uma operação no arquivo que está fechado, né? Então, como a gente contorna isso? A gente faz a leitura dentro do próprio if. Deixa eu rodar as células de antes, senão depois, quando eu for rodar lá embaixo, ele pode reclamar. Ele vai reclamar que não conseguiu ler. Então, o que a gente tem que fazer é fazer essa leitura, né, da inline, é basicamente o mesmo código que eu tinha colocado antes, dentro desse bloco if. Que dentro desse bloco if, o arquivo vai estar aberto. Fora dele, o arquivo vai estar fechado. Então, aqui eu estou lendo essa inline 100, uma linha sísmica, né, nesse dado. E eu também estou aproveitando que eu estou aqui dentro, que o arquivo está aberto, para eu pegar esse vetor de tempo, né, que eu tinha mostrado antes, e esse vetor de crossline. Basicamente são as minhas coordenadas do dado, né? A coordenada da crossline seria a posição na linha, e o tempo seria a posição vertical. Então eu estou lendo essas duas coisas também, enquanto eu estou nesse bloco if. E aí agora eu consigo, depois que eu sair do bloco if, eu tenho essa inline aberta, então ela fica aqui para mim. E como eu havia dito, quando você lê essa inline aqui, né, nessa hora que ele está de fato lendo o arquivo, segue y, colocando, jogando na sua memória RAM, ele lê como um array do NumPy, que a gente tinha visto antes, né? Então, então a gente pode ver, por exemplo, deixa eu adicionar uma linha de código aqui, deixa eu mover ela. A gente pode fazer tudo aquilo que a gente tinha visto com os arrays do NumPy, né? Eu poderia ver, por exemplo, qual o formato desse array, né? Então a gente vê aqui que ele tem 309 por 1501. Isso significa o quê? Que ele vai ter 309 traços
e 1501 amostras de tempo. Cada traço tem 1501, que seriam os 3 segundos lá que a gente tinha falado. E eu poderia ver e também os valores, né, do arquivo, só que não é algo muito conclusivo aqui para a gente só mostrar os valores aqui. Mas a gente poderia ver, como eu disse, está num array do NumPy, que a gente já tinha visto antes. Se eu quisesse pegar um traço específico, né, eu só precisaria passar o número do traço, por exemplo, aquele traço 0, e aí ele mostraria só o dado daquele traço. Enfim, vendo o dado numérico escrito na tela não é algo muito interessante. Então a gente vai tentar fazer a parte da visualização. Para a visualização do dado, a gente vai usar uma função do Matplotlib que a gente não viu na aula, mas que tinha no material extra, que é a função imshow. A função imshow serve basicamente, como o nome... Bijane tem uma dúvida. Pode falar, Bijane. Desculpa, Viseu, é só uma dúvida rápida que eu me perdi aqui. Em um dado momento você falou do número de inlines para fazer a leitura. Tem como a gente saber de antemão quantas são as linhas que a gente tem no arquivo? Não, então você tem que ler pelo menos o cabeçalho, né? Como eu tinha mostrado essa parte aqui, que eu fiz essa leitura inicial aqui, ignorando a geometria, você tem que ler pelo menos o cabeçalho do arquivo para você ter essa informação. Porque, a não ser que você já saiba que o arquivo já tem isso. Mas se alguém te der um arquivo aleatório, não tem como você saber antes. Você tem que fazer essa leitura do cabeçalho, e aí depois você faz a leitura do arquivo em si e consegue ver aqui, né? Como eu tinha mostrado aqui. Essa segunda leitura, ele conseguiu ler a geometria do dado. Né? Aí ele mostrou que tem 250 lines e 309 crosslines. Beleza, entendi. Valeu. Porque, como eu tinha falado, né, o arquivo segue é tipo uma fita, né? Então, os traços vêm todos em sequência. Então, não tem como você, tipo, sem saber quantos traços ou a geometria, não tem como você pular para um traço específico. Sem saber exatamente onde que ele vai começar no arquivo, na fita, vamos dizer assim. Então, eu vou falar um pouco aqui da parte do imshow, do Matplotlib, que o imshow ele serve basicamente, como o nome sugere, para mostrar um dado como uma imagem, né? A gente tinha esse dado aqui que eu tinha mostrado, que ele tinha esse shape 309 por 1501, a gente pode entender isso como uma foto, né? Se a gente tivesse uma foto que ela tem 309 pixels por 1501 pixels. A ideia seria exatamente essa, do imshow. Ele vai interpretar cada valorzinho do nosso array, né, da nossa matriz, como se fosse um pixel de uma foto. E além disso, o imshow ele permite a gente trabalhar com esses mapas de cores, né? Eu vou mostrar primeiro aqui como é que fica, para depois eu mostrar essa questão dos mapas de cores. No caso, deixa eu mostrar aqui a função imshow. Aqui eu estou fazendo a figura ser um pouco maior, porque o Colab, por padrão, ele faz uma figura bem pequenininha. Então eu estou setando a figura para ter... Aqui acho que o tamanho que ele dá em polegadas, enfim, 16 polegadas na horizontal e 10 polegadas na vertical. E o imshow, ele recebe como primeiro parâmetro o dado em si, né, aquela matrizona que eu tinha falado. Esse aspect aqui é a razão de aspecto do dado, né? Por exemplo, se você vai deixar o dado ficar do tamanho igual como se fosse uma figura mesmo, né? Quando você abre uma foto 300, com tantos pixels por tantos pixels, ele abre naquela proporção do número de pixels. Esse alto aqui vai servir para deixar a figura redimensionar, porque o dado segue Y a gente não quer necessariamente abrir na razão de aspecto da figura do dado original, porque senão ele ficaria muito curtinho, porque já tem 309 traços e tem 1501 amostras, então ele ficaria muito curtinho e muito alto. Então, quando a gente coloca esse aspect alto, a gente deixa o dado redimensionar para o tamanho da figura. Eu posso até tirar aqui só para mostrar a diferença. Eu vou tirar essa parte aqui, só para botar primeiro. Aqui é o color map, aquilo que eu tinha falado, né, do mapa de cor, que depois eu vou comentar um pouco melhor. E aqui seriam os valores mínimos e máximos, né, do dado sísmico, que não necessariamente você quer usar o valor máximo do dado e o valor mínimo do dado. Às vezes você quer usar um negócio que eles chamam de clip, né, que você meio que corta o dado até certo valor, você não mostra todos os valores possíveis, porque às vezes tem pontos escuros, coisas do tipo, então você usa esses valores aqui para poder melhorar a visualização.
Isso aqui eu obtive usando percentil, né? Eu peguei, tipo, ele vai clipar, né, que é o termo, 99 somente 1% dos dados, que eu usei 99, então ele só vai clipar 1% dos dados, mas enfim, é só um detalhe. E esse aqui, extent, são as coordenadas da sua figura, né? Então, como eu tinha aqui ali aquela questão das crosslines, né, os meus índices das crosslines, e do meu tempo, eu posso colocar aqui, definir essa dimensão das figuras. Um detalhe importante é que na nossa figura, ela vinha primeiro os traços, né? Então, cada linha da figura era da nossa matriz, cada linha era um traço e cada coluna correspondia a um tempo específico. Esse IM Show, ele espera o contrário, né? Ele espera que a primeira dimensão seja, vamos dizer assim, a dimensão X e a segunda dimensão seja a dimensão Y. Por isso a gente precisa transpor, né, esse ponto T, como tem na parte, naquela parte do NumPy, no material extra, esse ponto T serve só para transpor essa matriz. Aí tudo que é linha vira coluna e tudo que é coluna vira linha, né? Então, depois dessa falação toda, eu só vou rodar aqui para mostrar. Então, aqui, no caso, ele rodou a nossa visualização. Eu tinha falado da questão dele ficar muito largo e pouco e achatado. Na verdade, foi o contrário, porque eu coloquei essa extensão aqui, né? Então, como a crossline vai de 700 mil até 722 mil e o tempo vai de 0 a 3 mil, ele ficou muito maior nessa direção do que nessa. E aí, para evitar nisso, que eu tinha falado dessa questão do aspect alto. Então, vou tirar aqui e vou executar de novo. Então agora ficou um pouco mais fácil de ver. Ele ficou na dimensão da figura que eu tinha colocado. Então aqui a gente, basicamente, cada posição dessa figura aqui é como se ele pegasse um valor daquela matrizona que a gente colocou e vai fazer a cor que a gente está vendo aqui, esse azul e vermelho e branco, é de acordo com esse color map que eu coloquei aqui, né? Que agora eu vou mostrar os color maps do Matplotlib. Se a gente abrir aqui na documentação do Matplotlib, ele tem dezenas de color maps, né? Aí cada visualização, cada tipo de visualização que você vai fazer, você vai ter um color map ideal para o tipo de visualização. Como o dado sísmico, né, de amplitude sísmica, ele é um dado que a gente chama de divergente, nesse caso aqui, ou seja, ele é centrado no zero e vai de um valor negativo até um valor positivo, só que ele é centrado no zero, né? Então, o ideal para a gente ver sísmica é a gente usar um desses mapas de cor aqui. Inclusive, tem um mapa de cor chamado Seismic, só que eu não acho ele tão legal, não. Eu prefiro usar esse RDBU. Mas se eu quisesse trocar para esse mapa de cor Seismic, eu só trocar aqui. E aí, vamos ver como é que ficaria. Aí, enfim, se é bonito ou não, vai ao gosto do freguês. Eu acho que ele é muito berrante. E a escala de cor, outra escala de cor que todo mundo usa também para sísmica é esse gray, que é a escala de cinza, né? Que também é outra muito usada. Geralmente, eu gosto de usar o dado sísmico, eu gosto desse RDBU mesmo. Então, aí no de vocês podem trocar a escala de cor, mas eu vou deixar nessa. Então, a gente conseguiu ver aqui, né, o dado segue Y, essa inline que a gente abriu. Bom, então essa é uma forma de visualizar a seção inteira, né? E aqui a questão de visualizar um traço também, que a gente poderia fazer. Como eu havia dito, essa inline 100 é uma matrizona em que cada linha é um traço. Então, se eu pegar aqui o índice 50, eu estou pegando o traço 50, né? Que se eu fosse ver aqui, eu sei lá onde estaria o traço 50. Estaria mais ou menos aqui, sei lá, na posição da minha seção. E aí eu poderia plotar só ele também, né? Eu vou plotar no eixo X, é o minha, mais ou menos igual um perfil, né, que o Rodrigo tinha mostrado. No meu eixo X é o valor da amplitude sísmica, né, e no eixo Y é o tempo. Eu poderia inverter também, fazer igual o Rodrigo tinha feito, só que no caso aqui eu não fiz. E só que o dado sísmico, quando a gente visualiza assim, fica meio feiozão, né? A gente geralmente não vê ele assim, não. A gente vê com ele preenchido de um lado e vazio do outro. Isso também tem como a gente fazer no Matplotlib, usando essa função FillBetweenX. Então eu vou mostrar aqui como é que faz. Eu vou, de novo, criando a figura com um tamanho mais específico, né? Eu queria uma figura
mais curtinha e mais alta, para ficar mais legal de ver o traço, então eu coloquei aqui o tamanho dela. E aí eu plotei o traço, no caso agora eu plotei preto, né, que esse C igual a K é o preto. Eu poderia ter colocado black aqui, eu acho que também funciona da mesma forma. Mas eu coloquei K, que é mais fácil digitar uma letra do que digitar a palavra inteira. E aí, esse fill between X, se a gente ver a documentação dele aqui, quando a gente coloca o mouse em cima, que agora não quer aparecer, ele serve para, como está dizendo aqui, preencher a área vertical, a área entre duas curvas, né, verticais, né. Então, no caso aqui, eu quero preencher entre o zero, geralmente o dado cisma que a gente vê, ele do zero para a direita, agora não lembro se é do zero para a direita ou do zero para a esquerda, ele preenche e o outro lado ele não preenche. Então, o que a gente vai fazer? A gente está passando aqui o nosso y, que é o tempo, o nosso valor da esquerda, que é o zero, e o nosso valor da direita, que é o valor da amplitude. Só que a gente só quer preencher de um lado. Então, para a gente fazer isso, a gente usa esse where. Esse where aqui, ele vai permitir preencher só do lado onde o traço é maior do que zero. Né? Eu estou passando aqui em line 50, que é o traço, é maior do que zero. Então, ele só vai preencher desse lado. Eu estou colocando aqui esse interpolate igual a true, porque fica mais bonitinho. Ele, às vezes, quando você não coloca, ele fica meio truncado. E estou passando a cor. E aí, quando eu rodo isso, ele fica mais com cara do traço cisne que a gente está habituado, né? Se eu tivesse tirado esse where aqui, né, vamos ver o que aconteceria. Ele preenche dos dois lados, tá vendo? Que não é o que a gente quer. Então eu vou voltar com ele aqui. Opa. E agora só preenche do lado direito. Então essa é uma outra forma de visualizar o traço. Então a Lovatic perguntou se tem como preencher de duas formas. Teria como se você fizesse dois fill betweens, né? Vou fazer aqui só para mostrar. Eu vou colocar aqui azul para a direita e vermelho para a esquerda. Então é só eu trocar aqui o sinal. Vou colocar menor ou igual a zero, maior que zero ele vai ficar azul, menor ou igual a zero ele vai ficar vermelho. E aí ficou isso aí. Enfim, essa fill between é basicamente isso. No caso, essa fill between X, ele preenche na direção X, né? E tem a fill between sem nada, que é só fill between, que ele preenche verticalmente, né? Tem essas duas funções. E aí você pode fazer qualquer coisa, né? Você pode passar aqui duas curvas diferentes e preencher entre elas. Como eu havia dito, quando a gente vê aqui no Matplotlib, na documentação visual, né, que esse examples aqui, a gente tem aqui vários exemplos desse fill between, né? Ele mostrando que você pode preencher a partir de um valor constante, pode preencher entre duas curvas, e ele mostra todas as variações possíveis e mostra o código aqui do que ele executou. Então, por isso é sempre bom essa questão da documentação reforçar mais uma vez. E a do Matplotlib tem essa vantagem que a gente tem a documentação visual, né, do Matplotlib. Então, você vem aqui, eu quero visualizar dessa forma aqui, bem específica. Você vem aqui, meu mouse parou de funcionar, o clique. Não, só esse site mesmo. Enfim, você procura a cara da figura que você quer e aí você copia meio que o código original e depois vai adaptando para a sua necessidade, né? Assim mais ou menos que funciona o processo. Eu vou deixar preto de novo, porque eu acho mais bonitinho. O pessoal gostou do azul e vermelho, mas eu não curti muito não. Se fosse vermelho e preto, talvez ficasse mais legal. Brincadeira. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqueles subplots que o Rodrigo tinha mostrado, né? Que você faz vários gráficos. Esses subplots você passa aqui o número de gráficos na vertical. Então, eu só quero um gráfico, uma linha de gráficos, vamos dizer assim. E eu quero 5 colunas de gráficos, né? Então, vai ser uma linha de gráficos e 5 colunas de gráficos. Ou seja, vai ter 5 gráficos um do lado do outro. E aí eu vou fazer um for para plotar vários traços. A partir do traço 50, né? Eu estou fazendo 5 iterações. Então, ele vai plotar o traço 50, o traço 51, o traço 52. E aqui, basicamente, copiei aquele código que eu tinha antes. Exatamente a mesma coisa estava ali, só que a única diferença é que eu fiz esse índice i, adicionando aqui.
E aí, quando eu rodar isso aqui, na verdade já está rodado, então tudo está tendo spoiler, antes de eu rodar já sabem o resultado. É, ele, ele, a pessoa fala isso. Aqui eu estou plotando vários traços, um do lado do outro, né? Então esse aqui seria o traço 50, esse é o traço 51, 52, 53, 54. Então seria uma outra forma de você ver vários traços nesse formato que chama de wiggle, né? Eu acho, wiggle, sei lá. Então também é algo interessante, né? Para a gente visualizar. E agora, já passando da parte da visualização para a parte de atributos, né? Eu vou tentar aqui, eu não sou um especialista de atributos, a gente tem aqui na plateia, né, o pessoal que é especialista, né, a Heloísa, ela é a maior especialista em atributos da UF, brincadeira. E aí eu vou fazer uma definição bem, bem, bem rápida aqui, né? Que eu achei essa definição de atributo aqui algo bem genérico, né? Um atributo sísmico é qualquer medida no dado sísmico que nos ajuda a melhorar visualmente ou quantificar feições de interesse interpretativo. Ou seja, qualquer conta que você fizer no atributo, no dado sísmico, você pode chamar de atributo. Basicamente, essa é a minha interpretação. Então, se você pegar o dado sísmico e, sei lá, multiplicar elevado ao quadrado, ele é um atributo, que no caso é a energia. Né? Então, é basicamente isso. Você tenta, no início, quando os atributos foram sendo desenvolvidos, na década de 70, eles basicamente ficavam tentando várias coisas para tentar melhorar a visualização, sem muito comprometimento com o significado físico. Né? E aí, depois que eles foram dando mais significado físico às coisas. Né? Mas no início era meio que, como o Bijan disse ali, era torturar o dado para dar o que você quer. E aí, nessa classificação que eu tinha pego, né, de atributos, que ele divide em 4 classificações, eu não lembro, acho que não foi esse autor aqui que fez essas 4 classificações, né? Tem atributos instantâneos, que são baseados no sinal analítico, que eu vou explicar daqui a pouco. Atributos geométricos, que são baseados na relação de traços sísmicos vizinhos. Atributos janelados, que é você pega uma janela móvel, né, no dado e calcula uma média, alguma coisa ali. E atributos pré-spec, que aí entra aquela questão da variação do dado com ângulo de incidência, né, do raio e tal, enfim. E aqui a gente vai focar em alguns exemplos desses instantâneos. Então, eu cliquei 2 vezes na célula. Alguns exemplos desse instantâneo e alguns exemplos desses janelados, né? Que a gente vai ver aqui. O primeiro que a gente vai ver é a energia média, né? Como eu havia dito, só elevar o dado amplitude, né, que esse A aqui é ao quadrado, já é um atributo sísmico, que é essa energia, né? Então, como eu havia dito, os janelados, eles são calculados, você tem uma janela móvel que vai se mexendo no dado, ou seja, você começa vendo só as primeiras amostras do dado, e depois você desce um pouco, você vê um pouco mais abaixo, e você vai andando com essa janela, né, no traço, e aí até percorrer o traço todo, que é definido matematicamente com essa fórmula aqui, né? No caso, esse J é a posição da janela, ou seja, a janela tá se mexendo, e aí você está percorrendo. Desculpa, o I é a posição da janela, então aqui eu estou calculando a energia para uma posição, e aí eu vou um pouco acima dessa posição da janela e um pouco abaixo da posição da janela, que é esse L aqui, que é metade do tamanho da janela, vamos dizer assim, e eu percorro as amostras do dado nesse intervalo. E como é a média, né, eu tenho que dividir pelo número de amostras que eu somei. Então, eu vou fazer essa janela móvel, vou pegar todas as amplitudes dessa janela, vou levar ao quadrado e vou somar. Isso aí é energia. Então, na verdade, é bem simples esse atributo. Esse valor de L aqui, no caso, é um parâmetro, né? Quando você vai usar isso num programa, você pode definir essa janela, o tamanho da janela. Geralmente, se define ela em milissegundos, né? Você fala, eu quero calcular energia com a janela de, sei lá, 64 milissegundos, não sei. E aí ele faz isso. Então aqui a gente vai tentar fazer isso, implementar exatamente essa fórmula aqui usando o Python. Então talvez fosse até melhor cortar ela aqui para baixo, mas enfim. Que é o que eu estou fazendo aqui. Nesse loop de for, eu estou percorrendo o I, que é aquela posição da janela,
E aí eu estou calculando o início da janela, que é a posição I menos L, que era esse J aqui, né? E o fim da janela, que é a posição I mais L. Então eu calculei esse início e o fim. E aqui eu estou tomando cuidado com os índices negativos, né? Porque a gente pode... quando a janela estiver na primeira amostra, ela não tem dado para cima, né? Se a gente começar no tempo zero ali, não tem nenhum dado para cima. Então, se esse início da janela aqui for menor do que zero, a gente tem que voltar ele para o zero, que é o primeiro amostra do dado. E a mesma coisa para o final. Se ele estiver na última amostra, ele não tem amostra abaixo. E aí a última amostra no Python, que ele começa no índice zero, é definido assim, né? É o tamanho do traço menos 1, seria a última amostra, por ele começar no zero. Então, quando a gente passou da última, a gente meio que volta para a última. Então, aí essa janela vai ficar restrita somente ao dado, né? Ao tamanho do traço. Ela não vai ir mais. E aí, calculando a média, igual a gente tinha feito na primeira aula, né? A gente calculou a média dos investimentos lá daqueles nomes horrorosos que o Bijani inventou para a gente. A gente calculou a média do dado, é mais ou menos assim, né? A gente começa com a soma zero, e a gente vai acumulando, né? No caso aqui é o valor da amplitude ao quadrado. Então eu vou lá, calculo a energia ao quadrado daquela amostra e somo na energia total. Vou fazendo isso até percorrer minha janela inteira. E aí eu pego essa soma total e divido pelo tamanho da janela, né? No caso, o tamanho da janela é definido assim. E aí com isso eu calculo a energia. E uma coisa aqui que eu não mostrei no código é que esse primeiro for aqui, eu estou fazendo isso para todos os traços, né? Não, na verdade aqui eu estou fazendo isso para um traço, depois eu faço para todos os traços. Esse aqui eu estou fazendo só para o traço 50, desculpa. Então estou fazendo isso só para o traço 50. Aí eu criei esse vetor aqui vazio, né? Que aí tem isso aqui tem na parte extra, esse vetor vazio do mesmo tamanho do traço, ou seja, a energia e o traço eles têm o mesmo tamanho. E aí eu inicializei ele como vazio. Isso aqui seria mais ou menos igual colocar aqueles zeros, né? Que a gente usou na primeira aula. Mas esse empty aqui tem algumas vantagens, que não veio a caso aqui. E aí eu criei um vetor vazio e aqui eu estou preenchendo esse vetor, né? Com energia. Deixa eu ver se eu rodei essa aula de antes. Rodei. E aí, com isso, eu posso agora e embaixo eu ploto, né? Usando aquela mesma ideia do plot, né? No primeiro plot eu faço o traço e no segundo eu faço energia. Então vamos ver o que aconteceu. E aí ele calcula a energia aqui. Deixa eu diminuir um pouco a figura que não está dando para aparecer. Cadê o tamanho dela? Assim. Ficou meio espremido, mas enfim. Então a gente vê aqui o atributo de energia, né? Esse aqui é o traço sísmico e essa aqui é a energia do traço. O que essa energia quer dizer, né? A energia, no caso aqui na esquerda ela é zero e aqui ela aumenta para a direita. A energia, basicamente, ele vai ver, vamos dizer assim, o tamanho e a quantidade dessas reflexões num determinado intervalo. Então você vê que tem um monte de reflexão bem forte nesse pedaço do traço. Então aqui deu uma energia bem grande. Aqui a gente também tem uma reflexão bem forte, então deu uma energia um pouco grande. E aqui no início, por exemplo, que a gente tem as reflexões bem fraquinhas, é até um galo aqui do lado, no morro aqui do lado tem um galo que fica cantando. Então vai ficar no YouTube, o galo tá famoso. Ele canta o dia inteiro, ele não tem horário só de manhã não, ele é o dia inteiro. E ele... Então, e aqui no início do traço, ele tinha as reflexões bem fraquinhas, né? Então ele ficou com energia baixa. Então a energia vai servir justamente para isso. Ele é considerado, por exemplo, para ressaltar os eventos mais fortes do dado, né? Então, agora que a gente já fez para um traço, assim, aqui eu só mostro outra forma de calcular, né? Que aqui a gente calculou fazendo esse loop aqui, igual a gente tinha mostrado na aula de ontem, né? Primeiro a gente fez com um loop interno aqui, e depois fazendo usando o np.min. Porque o np.min, ele vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito naquele loop. Ele vai calcular a média. Então o código aqui, na verdade, é exatamente igual ao anterior, que eu tinha mostrado, só que eu substituo aquele cálculo da média por essa função aqui, que o NumPy já vai fazer isso pra gente. E aí vai dar o mesmo resultado, né? Isso aqui só para mostrar que deu o mesmo resultado.
porque o código é basicamente o mesmo, eu só mudei a forma de calcular a média, calculando com o NumPy. E aí, fazendo igual o Rodrigo fez, né? Eu fiz aquela conta na mão. Se eu quisesse calcular isso por traço, como que eu faria? Eu teria que copiar aquele código todo e mudar o número do traço e rodar de novo o traço? Não é uma ideia muito boa. Então, o que a gente pode fazer é criar uma função, né? Que nem o Rodrigo mostrou que ele fez a função para cálculo do volume de argila, para cálculo da porosidade. A gente faz uma função para calcular o atributo energia média. Então, essa função vai receber o traço, né, que a gente quer calcular a energia, e esse L aqui é metade, né, daquele tamanho da janela, né, que a janela vai de I menos L até I mais L. E aí, eu basicamente peguei o código que estava aqui e copiei para dentro da função. E a diferença é que no final eu retorno energia, né, igual tinha sido mostrado. Esse return serve para eu poder usar esse valor fora da função. Então, com isso, eu posso, por exemplo, além de calcular a energia para vários traços, usando somente uma linha de código, só esse nome desse atributo, eu poderia, por exemplo, comparar várias janelas, né? Usando janela de 5 amostras, a janela de 10 amostras, a janela de 20 amostras. De uma forma muito simples. Eu só faço um loop nos valores das janelas que eu defini aqui. Eu defini a janela de 5, 10 e 20. E aí eu calculo a energia média para aquele traço usando a janela daquele tamanho, né? Que está naquela lista. Então ele vai calcular a energia para o mesmo traço, só que usando diferentes janelas. Então a gente vê aqui a diferença que isso faz. Basicamente a diferença que isso vai fazer é que vai, vamos dizer assim, aumentar ou diminuir a resolução da sua energia. No caso aqui você vê que o crescimento aqui é bem mais suave, né? Aqui é algo bem mais brusco. Então é essa diferença que vai fazer. Agora, qual o valor de janela que deve ser usado? Enfim, isso aí eu não sei dizer para vocês qual é o melhor, mas eu acho que é muito tentativa e erro também. Enfim. Mas, então, só para demonstrar que a gente fazendo uma função, né, a gente consegue aqui, só chamando a função e passando os parâmetros dela, em uma linha a gente calcula aquele atributo todo que antes a gente fez várias linhas para calcular. Então, sempre que você fazer um código que você vai reutilizar, o ideal é você fazer uma função. Essa que é a mensagem. E aqui eu tinha colocado como exercício, só que eu acho que já está resolvido, então não vai ser um exercício de fato. No que eu mandei para vocês já está resolvido. Seria calcular para a sessão inteira e depois calcular o atributo de amplitude RMS, que a amplitude RMS nada mais é que a raiz quadrada de energia. Então não tem nenhum mistério, é basicamente calcular a energia e tirar a raiz quadrada. E aí, como eu edito, eu deixei a solução no próprio código, né? Mas então já vou explicando aqui. Para calcular para a seção inteira, a gente vai criar uma matrizona do tamanho da seção, que é isso aqui. Então essa matrizona energia, ela tem o mesmo tamanho da nossa inline, que a gente está trabalhando. E eu só vou percorrer todos os traços, tá vendo? O for está indo de todos os traços. E vou calcular aquele atributo com aquela função, né, que a gente tinha. Vou calcular a energia daquele traço e vou salvar na minha matrizona. É bem simples, então só essas duas linhas de código aqui, eu calculei a energia para todos os traços. Quer dizer, 3 se você contar, ou 4, enfim. Eu calculei a energia de uma forma bem sucinta, assim, para vários traços. E aí, para visualizar, eu estou usando aquele mesmo código que eu usei lá em cima, né, para fazer a visualização, só que agora eu estou colocando esses subplots, né, de zero, para ter dois gráficos um do lado do outro. E aí o que eu mudei, no caso o da energia, eu estou colocando a energia começando em zero, né, o valor mínimo da energia eu setei como zero, o máximo eu deixei o Matplotlib escolher sozinho, e o mapa de cor, eu usei um mapa de cor chamado Hot, mas enfim, aí o mapa de cor vai ao gosto também de cada um, qual que você acha que ressalta melhor o seu objetivo, né, de interpretação ou coisa do tipo. E no caso ficou isso aqui. Na esquerda é a minha amplitude e na direita é a energia. Então você vê que onde você tem mais refletores mais fortes,
ele fica uma energia muito maior do que aonde os servidores estão fracos e tal. Então é um atributo, mais ou menos uma coisa qualitativa, né? Só para você reforçar aonde tem os eventos mais fortes. No caso, você olhando só a amplitude, talvez você não reparasse que esse evento aqui é mais forte do que esse, mas aqui na energia, a energia dele é bem maior do que a do outro ali do lado. Então, esse foi a energia média calculada para a seção inteira, que é basicamente calcular para todos os traços. E a gente já visto o cálculo para um traço, então é basicamente fazer um loop para percorrer todos os traços. É bem intuitivo. E aqui o exercício que eu tinha colocado era a amplitude de RMS, que era, como eu havia dito, era raiz quadrada, que no NumPy é snp.sqrt, da mesma coisa que eu tinha feito com a energia. Então, na verdade, eu copiei exatamente o código que eu tinha para energia e só adicionei essa raiz quadrada aqui, para fazer o cálculo da amplitude de RMS. E aí, aí eu repeti também exatamente o mesmo código, então esse código é exatamente o mesmo para de cima, só que eu troquei. Quer dizer, eu adicionei, além, mais um gráfico, né, do lado da energia média, eu adicionei a amplitude de RMS do lado, que, como vocês podem ver, ela tem um jeitão parecido com o da energia, só que é mais distribuído, né, os valores são mais uniformes. Então, esses são os exemplos dos atributos janelados, né, que a gente vai ter nesse exercício. Mas, basicamente, se você tiver outro atributo que você queira calcular e ele seja feito com esse cálculo de janela, a única mudança que você teria que fazer, né, dependendo do atributo, é mudar essa expressão aqui, para se adequar ao seu atributo. Aí tem atributo que é a máxima amplitude no intervalo, enfim, tem dezenas de atributos janelados. Então, você só precisaria trocar isso aqui, criar uma função nova, e depois calcular para todos os traços o seu atributo e visualizar. Então, que é o que foi feito aqui. Deixa eu diminuir um pouco a figura para ficar mais fácil de ver tudo junto. Eu não executei a célula de cima. Deixa eu ver se faltou mais alguma. Assim, eu esqueci de executar algumas células anteriores e aí deu zebra. Deixa eu executar elas de novo. Então, faltou essa aqui. Então, uma coisa que é bom também nesse Jupyter Notebook se você não executar a célula, né, o código é como se ele não existisse. Então, você tem que sempre se lembrar de executar as suas células. Bom, enfim, e agora está aqui diminuiu um pouquinho a figura, mas não fez muita diferença. A amplitude, a energia e a amplitude de RMS, um do lado do outro. E agora a gente vai pular já para os atributos instantâneos, né? Esses atributos instantâneos, eles são os atributos que são calculados com base no sinal analítico. O que é esse sinal analítico, né? O sinal analítico é uma formulação matemática, vamos dizer assim, que ele define uma parte complexa para o seu sinal sísmico, né? Porque o sinal sísmico é um valor real somente, mas aí eles fazem uma extensão matemática que, considerando que o seu sinal sísmico não tem frequências negativas. Então, daquela questão da transformada de Fourier, não sei se todo mundo já estudou isso na graduação, enfim, quando o sinal ele não tem frequência negativa, só tem frequência positiva, ele é complexo, né? O valor do sinal, então ele tem um componente complexo. E para se adequar a essa definição, a definição do sinal analítico, de não ter frequências negativas, é basicamente isso aqui. O sinal analítico, né, que é esse SA, é igual ao sinal normal, que é o sinal sísmico que a gente tinha antes, mais esse I, que é aquele raiz quadrada de -1, vezes a transformada de Hilbert do sinal.
Então, eu não vou entrar em detalhe dessa questão da transformada de Hilbert, mas eu vou só mostrar essa visualização, vamos dizer assim, mais intuitiva. Então, essa parte aqui de baixo, né, seria o nosso traço sísmico, essa parte preta aqui, e isso aqui seria o nosso sinal analítico, que seria esse valor complexo. Então, você está vendo que ele tem a parte real e a parte complexa também, como se fosse uma espiral. E essa aqui é a parte imaginária do nosso sinal analítico, que seria o que chama de quadratura, né? Que aí, pela definição, né, daquela transformada, onde o nosso sinal tiver valor zero, né, ele for zero, o nosso sinal, o imaginário vai ser um pico, e aonde for um pico no nosso traço, o imaginário vai ser zero. Pela definição daquela transformada de Hilbert, acontece isso. Porque ele é uma rotação de 90 graus da fase do sinal original. Enfim, eu não vou entrar em muito detalhe das partes de transformada de Fourier, que seria inclusive um outro exercício, só que a gente não vai abordar ele aqui. Mas a gente só tem que ter em mente para calcular, né, essa fórmula aqui, que o sinal analítico é o sinal mais essa constante, o i, né, que é a raiz de menos 1, vezes a transformada de Hilbert do sinal. E aí a gente tem, segundo esses autores aqui, né, alguns dos atributos instantâneos, né, o envelope, que ele é sensível à mudança de impedância acústica, a fase instantânea, que ele tem mais continuidade lateral, que a gente vai ver daqui a pouco, e a frequência instantânea, que é bom para identificar atenuação anormais e camadas delgadas, segundo os autores. Então, para nossa, vamos dizer assim, felicidade, eu sempre falo isso, para nossa felicidade, para nossa alegria, o NumPy, ele tem uma função que faz exatamente isso aqui, com uma linha de código só, porque já é uma função do NumPy. Então a gente não precisa se preocupar, na verdade, com isso aqui, só calcular. Então a gente já vai para o nosso primeiro atributo instantâneo, que é o envelope. O envelope nada mais é que você pegar o módulo do sinal analítico, que aqui naquela figurinha que eu tinha mostrado, o envelope é esse vermelho aqui, que é o módulo do sinal analítico. Então, tudo que a gente precisa fazer é calcular o sinal analítico e depois tirar o módulo dele. Que no caso, no NumPy, a função que calcula o sinal analítico, ela chama Hilbert. Ela vem dessa biblioteca SciPy, que a gente não tinha visto até agora, que o SciPy é uma biblioteca, vamos dizer assim, prima do NumPy, só que ela tem umas coisas bem mais específicas. Então, ela tem vários módulos dentro dela, por exemplo, um módulo só de tratamento de sinais, que aí, se vocês quiserem, tiver interesse de ver lá, tem coisas bem específicas de processamento de sinais. E dentro desse módulo tem essa função Hilbert. E apesar do nome da função ser Hilbert, eu não sei quem teve essa ideia de colocar o nome da função de Hilbert, ela não faz a transformada de Hilbert. Ela faz o cálculo do sinal analítico. Então, eu vou até procurar aqui a documentação do NumPy rapidinho. Só vou mostrar para vocês essa questão. Então, se a gente for ver aqui a documentação, né, tem, como a gente falou para vocês, isso é bem importante. Então, essa função Hilbert, ela computa o sinal analítico usando a transformada de Hilbert, mas ele não faz a transformada de Hilbert, só computa o sinal analítico. Então, a gente vai usar ela. Isso que enfim, é isso o nosso objetivo. Então, para a gente calcular o sinal analítico, ficou muito simples. A gente pega o nosso traço, que a gente tinha o traço, e aplica a função. Só isso aqui. Então, a gente já tem o sinal analítico. E o nosso sinal analítico, para calcular o envelope, é só fazer o módulo. E no NumPy, o módulo é a função ABS, que é Absolute Value. Então, essas duas linhas de código aqui já calcularam o envelope. Então, esses atributos instantâneos, na verdade, são bem fáceis de calcular. Porque a transformada de Hilbert já existe no SciPy pronto para a gente. Então, por isso aqui a gente já tem o envelope, e aí eu vou visualizar ele aqui. Então, eu coloquei junto, porque o envelope tem essa questão dele ser mais ou menos o contorno, né, do dado sísmico. Por isso que o nome, eu acho que é envelope por causa disso. Então, você vê aqui, o envelope é o vermelho tracejado, né? E o dado sísmico é o que a gente está vendo, aquele preto e branco. E o envelope é isso. Então, a gente vê a simplicidade para fazer esse cálculo usando as bibliotecas do Python.
Então, isso é mais um ponto também para ressaltar, é que no Python a gente tem uma infinidade de bibliotecas para os mais específicos fins. Então, é bom sempre, antes de a gente começar a fazer as coisas, a gente procurar se alguém já fez, e se alguém já fez e a gente achar que foi feito de uma forma interessante, a gente usar. E essa biblioteca SciPy é uma biblioteca assim, muito bem aceita no Python, né? É uma biblioteca bem conceituada, então não teria um risco assim, de usar ela, de ter algum erro, algo tipo. Quer dizer, pode até ter, mas, enfim. É uma biblioteca bem conceituada. E a outra vantagem de você usar isso, em vez de você fazer o seu próprio cálculo, é que essas funções do NumPy, do SciPy e de outras bibliotecas, elas geralmente são feitas em outra linguagem. Eu não sei específico esse sinal analítico, qual linguagem que ela é feita, mas eu sei que as do NumPy, na maioria das vezes, elas são feitas em Fortran. Então elas são bem mais rápidas do que você conseguiria fazer no Python. E essa aqui também é o caso. Provavelmente ela é feita em C ou algo do tipo. Ela vai ser bem mais rápida do que se eu fizesse a formulação toda no Python. Então é outra vantagem de usar essas bibliotecas, SciPy, NumPy. Bom, então está aqui o envelope para um traço. E aí, outra vantagem também do NumPy é que o NumPy ele é feito para trabalhar com essas matrizes, né? Como a gente está vendo, como a gente viu até então, o NumPy trabalha com esses arrays, né? Que são arrays de n dimensões. Então, com isso, a gente pode pegar aquela nossa matriz toda da inline, que tinha 300 e poucos traços, e calcular o sinal analítico de todos dele ao mesmo tempo. Então, se eu fizer isso aqui, sinal analítico, e passar aquela conclusão de Hilbert, esse argumento axis, ele indica em qual direção eu estou aplicando a transformada. No caso, se vocês se lembrarem, a direção das linhas, que seria a direção zero, era o traço. Cada linha era um traço. E cada coluna, que é essa direção 1, era um tempo. Então, como eu quero calcular a transformada nessa direção do tempo, é só eu colocar esse axis igual a 1, que ele vai calcular o sinal analítico simultaneamente para todos os traços. Então, em vez de eu ter que fazer aquele for que eu tinha feito antes para energia, que foi uma função que eu tinha implementado, usando essa função do NumPy, esse sinal analítico aqui, eu estou passando a inline inteira aqui, se vocês estão vendo. Eu não estou pegando um traço só. Então, isso aqui está calculando o sinal analítico para todos os traços, em uma linha só. E esse envelope aqui é a mesma coisa, ele vai calcular o valor absoluto para cada elemento da matriz. No caso aqui, eu não passei esse axis, porque esse não tem sentido na aplicação do valor absoluto, né? Aplicar numa direção. Você aplica elemento a elemento. Então, por isso que aqui não tem esse axis. Mas aqui, como é uma transformada, uma operação que tem a questão da direção, a gente passa qual direção que a gente vai fazer e calcula para tudo de uma vez. Então, essas duas linhas aqui calculou o envelope para a inline inteiro, com duas linhas de código. E aí, se eu for fazer aquela visualização parecida com o que eu tinha feito antes, né, só copiei e colei o código mais uma vez, eu consigo ver aqui a amplitude e o envelope, um do lado do outro. Eu vou ver se eu... Deixa eu ver, esqueci de executar de novo as coisas aqui em cima, desculpa. Só para eu poder diminuir um pouco a figura, para dar para ver de uma vez só. Porque eu aumentei a fonte para a apresentação, e aí ficou meio desajustado. Então a gente tem aqui a nossa amplitude sísmica e do lado o atributo envelope. Então a gente vê mais ou menos o envelope, ele é bem parecido assim, com a energia que a gente tinha visto antes. No final eu vou mostrar todos os atributos que a gente calculou junto. Só que o envelope, ele é, vamos dizer assim, é mais localizado, né? Ele tem as feições mais locais, diferente da energia. A energia, como é uma média de uma janela, ele não tem essa questão da localidade. Então você vê que aqui a gente pode ter uma camada fininha com o envelope baixo e uma camada logo depois com o envelope alto. Então esse é o nosso atributo envelope. A fase instantânea, que é o próximo atributo que a gente vai ver, é outro atributo que usa o sinal analítico, né? Como eu havia dito, todos esses atributos instantâneos usam o sinal analítico. E ele também é bem simples, né? O envelope era só o módulo do sinal analítico, a fase instantânea é só o ângulo, né, vamos dizer assim, a fase do sinal analítico. O que é esse ângulo, né? É o ângulo quando você plota o número complexo naquele plano, né, de reais no eixo x, imaginários no eixo y, é o ângulo que esse vetor, né, do número faz. Deixa eu mostrar aqui nessa figura. Tá vendo que esse eixo aqui no meio, né, se você pegar um ponto aqui no seu sinal analítico, que é essa espiral aqui,
ele vai fazer um ângulo em relação ao plano horizontal. Então, esse ângulo é a fase. Então, você vê que meio que o sinal analítico ele fica rodando, né, nessa espiral. Então, essa fase instantânea vai ter essa característica circular, né, de que ele vai rodando também, como a gente vai ver daqui a pouco. E mais uma vez, o NumPy tem uma função que faz exatamente isso aqui. Essa conta toda aqui, no NumPy, é feita com essa função angle. E no caso, ela vai retornar esse ângulo em radianos. Então, se eu fizer o np.angle e passar aquele sinal analítico, lembrando que esse sinal analítico aqui é para todos os traços, não é só para um traço, ele vai calcular a fase instantânea, mais uma vez com uma linha de código, quer dizer, com duas linhas, que tem a linha para calcular o sinal analítico, ele calcula a fase instantânea. E, repetindo, mais uma vez eu só deixo rodar a célula antes que eu esqueça. Vou diminuir essa imagem também. E aí eu coloquei, para diferenciar um pouco, eu coloquei o mapa de cor Rainbow, né, que é arco-íris. E aí, mas também vai ficar de cada um. Esse sinal analítico, como ele é algo cíclico, ele é interessante você ver nesse mapa de cor mais colorido, que você vê onde que um ciclo termina e começa o outro. Então, esse aqui é a nossa fase instantânea. Aí, o que o autor lá, aquele Marfucci que eu tinha colocado, ele falou que caracteriza a fase instantânea, é que ele tem mais continuidade lateral, né? Então, se a gente for pegar esse evento aqui, né, que está com a fase vermelha aqui, ele se estende bastante lateralmente, né? A gente consegue acompanhar ele bem. E no dado sísmico nem tanto, né? Naquela mesma posição. Então, essa seria o uso dessa fase instantânea. Aí eu tinha colocado também como exercício, calcular o atributo de frequência instantânea, só como eu disse, o exercício eu deixei junto com o código, então todo mundo já tem a resposta, que a frequência instantânea é a derivada da fase instantânea, que a gente já tinha calculado anteriormente. Só tem uma observação a fazer, que o sinal analítico, quando a gente calculou, o sinal analítico não, desculpa, a fase instantânea, quando a gente calculou, ele ficou no valor entre menos π e π, né, já que ele é um ângulo, ele só tem um valor entre menos π e π. Então, quando você vai, né, aquela questão da rotação, ele começou a rodar aqui, então ele começou em zero, aí quer dizer, na verdade ele começa em menos π, pelo critério do NumPy, e ele vai até π, aí depois ele começa de novo, quando ele dá uma volta completa. Então, todos esses valores aqui ficaram restritos a esse intervalo de menos π e π. E para calcular a nossa frequência instantânea, a gente não pode ser assim. O dado não pode ser esse dado cíclico, que vai voltando de menos π a π e tal. Ele tem que ser contínuo. Então é como se eu fosse acumulando a rotação, né? Ele deu uma volta aqui, aí em vez de voltar para o menos π, ele continua no até 2π e assim sucessivamente. Então ele vai meio que acumulando essa rotação toda. Quantos ângulos, quantos graus ou quantos radianos ele rodou no sinal inteiro. E a gente tendo esse ângulo, calculando a derivada dele, é o que chama de frequência instantânea. Que eu escrevi aqui. A fase é entre menos π e π, porém, a gente não quer isso, a gente quer uma coisa que seja contínua. E aí, mais uma vez, o NumPy vem nos socorrer. O NumPy ele tem essa função unwrap, que ele justamente vai transformar esse negócio que está indo de menos π a π, aí depois volta para menos π e fica fazendo isso. Esse unwrap, ele desenrola, né? Eu acho que o termo unwrap significa desenrolar, sei lá. Ele vai transformar isso nesse valor contínuo que a gente quer. Então, basicamente, para fazer a nossa frequência instantânea, a gente só vai ter que pegar a nossa fase instantânea, fazer esse unwrap, que é para pegar esses valores e colocar eles de forma sempre contínua, e fazer a derivada. No NumPy também tem como fazer a derivada. Então, você está vendo que no NumPy tem tudo. A gente não precisa programar nada, praticamente. A derivada no NumPy é esse gradiente. E aí, você só precisa passar a matriz que você quer rolar a derivada, no caso, a derivada numérica, né? E o delta x, delta t, o dx, né, que você quer calcular. No caso, a gente sabia que o nosso tempo era de
2 milissegundos desse dado. E aqui tem aquela questão de qual é a matriz, eu tenho que falar em qual direção que eu quero calcular a derivada. Eu quero calcular a derivada no tempo, então essa direção 1 aqui é por causa disso. E eu divido aqui por 2π porque ele daria essa frequência angular, né? E aí eu acho que dividindo por 2π daria a frequência em Hertz. Eu não tenho certeza quanto a isso, se é exatamente assim que funciona, porque os valores ficaram meio absurdos da frequência quando eu rodei, mas de qualquer forma eu dividi. Bom, então vamos rodar. Essas duas linhas aqui eu só fiz para pegar os valores para plotar, né? Na hora de plotar, mais aquela questão do clip, né? Da visualização, para você não deixar o NumPy, o Matplotlib fazer automaticamente, né? Eu vou postar esses valores. E aqui eu estou querendo que o valor mínimo seja aquele corte, né? Vamos dizer assim, para baixo, 5%, 0,5% dos valores, e que ele corte para cima, né? Essa questão da cor, 5% dos valores também. Então eu fiz isso aqui justamente para esses valores de limite de cor. Porém, se eu tivesse deixado automático, não faria tanta diferença assim, né? Mas é algo que dá uma melhora na nossa figura. Vou de novo redimensionar aqui. E aí, essa é a nossa frequência instantânea. Então, bom, eu não sei muito bem como interpretar isso que a gente obteve, mas eu vi que tem alguma relação com esses valores negativos da frequência instantânea, tem uma interpretação para eles, né, que do nada dá um valor negativo. E a gente vê de uma forma geral que a frequência aqui em cima é maior do que embaixo, e aqui embaixo, onde tem essa frequência alta, ela está, na verdade, associada a ruído, eu imagino, né, porque não teria como dar ter uma frequência tão alta aqui embaixo. Enfim, é mais uma forma de você ver o dado sísmico e tentar tirar algumas conclusões em relação a ele, fazer algumas interpretações, coisas do tipo. E eram esses atributos, na verdade, que a gente tinha para ver. Então, não sei se foi rápido demais e não deu para pegar as coisas. Quer dizer, claro que foi rápido demais, porque 1h10 para falar de vários atributos. Mas é mais para ter ideia mesmo, né, de como abrir um segue Y, de como calcular os atributos, e aí vocês pegam isso aqui e adaptam para o caso de vocês, né? Adaptam para o atributo que vocês querem calcular, porque tem vários lugares, vários livros que tem a fórmula dos atributos, né? Então é só você ver com a fórmula e colocar no código que vai calcular o atributo. E aqui no final eu coloquei todos os atributos que a gente calculou, um do lado do outro. Isso, eu tinha visto esse negócio da frequência baixa ser atenuação. Eu acho que justamente essa referência que eu coloquei aqui, desses camaradas, eles falaram isso, da atenuação. Frequência instantânea é útil para identificar a atenuação anormal em camada delgada, viu? A Heloísa é especialista em atributos mesmo. Ela falou que não era, mas... o Rodrigo Dutra falou que pode até excluir o PCL do PCE. Eu não sei, porque tem atributos que são mais difíceis de calcular. Mas se for algo simples assim, né, você pode calcular vários atributos com poucas linhas de código, que nem a gente viu, e de forma bem rápida, né? Aí, como eu havia dito no início, faltou eu pegar isso tudo que a gente calculou e salvar num arquivo segue Y, para você poder abrir em outro programa. Aí eu vou fazer isso hoje mais tarde, ou amanhã, e vou jogar nessa pasta aqui de vocês. No caso, essa pasta vai ficar no Google Drive de vocês até vocês deletarem, né? Ou então o Google cortar, não sei o que pode acontecer. Mas, então eu vou jogar isso depois na pasta de vocês, a parte de salvar, tudo que a gente calculou no lado segue Y, para vocês poderem pegar depois e abrir no programa que vocês querem. E aí estão todos os atributos que a gente calculou. A amplitude, que é o dado que a gente abriu, a energia média, a amplitude RMS, envelope, fase instantânea, e frequência instantânea. Então, era uma dúvida aí do Rodrigo Bijani. Professor, mais uma vez, na verdade são duas dúvidas, todas elas elementares, obviamente, devido ao baixo conhecimento sobre tudo isso que você está apresentando. A primeira é o seguinte,
na verdade, uma aplicação dessa função percentile aí que você usou, né, do NumPy. Eu confesso a você que eu não entendi muito bem como que eu posso fazer para utilizá-la. E eu queria que você reforçasse, por favor. A segunda, para emendar, para abrir aqui do microfone, na hora de esse exercício que ficou faltando de salvar todos esses cálculos que você promoveu, você vai salvar em um formato específico, ou seja, vai manter no segue-y? Como é que é esse esquema aí, por favor? Eu vou salvar, tem uma função dessa biblioteca para você copiar, vamos dizer assim, toda a geometria de um arquivo existente. Porque para você definir uma geometria de um arquivo segue-y e tal, é algo complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a geometria do arquivo que a gente abriu e só vou trocar os valores, né? Aí, em vez de ter os valores da amplitude, vai ter o valor do atributo que a gente vai salvar. Então, vão ser, em vez de ter agora só um cubo sísmico de amplitude, a gente vai ter mais 5 cubos, com os 5 atributos que a gente fez. E aí, essa outra pergunta era em relação ao percentile, né? Eu vou tentar explicar aqui rapidamente usando o NumPy, uma função do NumPy aqui. Eu posso explicar, na verdade, usando a frequência instantânea, né? Se eu pegar a frequência instantânea e pegar o máximo dela e o mínimo dela, deixa eu jogar no print. A gente vê aqui os valores máximos e mínimos de frequência instantânea. Tem entre menos 250 e 250. Então, de fato, é Hertz. O dado iria de menos 250 a 250 Hz. Porém, a gente vê aqui que o dado, na nossa barra de cor, que eu tinha colocado aqui, que os valores positivos são muito mais dominantes que os valores negativos. Os valores positivos chegam na casa aqui de 125 e os valores negativos na casa de menos 75. E além disso, você vê aqui que está só 125 e só menos 75, em vez de estar os 250, né, que seria o dado original. Então, se eu for fazer o IM-Show com esses valores, o máximo e o mínimo, ele vai ficar, basicamente o dado vai ficar todo apagado, né? Vou botar aqui, só para mostrar. Opa. Deixa eu copiar. Então, se eu fosse plotar com o valor máximo e mínimo, que é o que o Matplotlib faz, por padrão, ele ficaria muito apagado. Deixa eu um segundo. Então, vamos ver o que dá. Tá vendo? Porque ele pegou automaticamente o valor máximo e o valor mínimo. Então, ele ficou entre menos 250 e 250. Se eu colocasse a minha barra de cor, deixa eu colocar a barra de cor aqui do lado. Tá vendo? Ele está menos 250, 250. Só que se eu botasse um histograma do dado, você vai ver que a maioria dos valores, a grande maioria dos valores, está nessa casa aqui de 120 e tal. Posso até tentar botar um histograma aqui. Vamos ver se é ao vivo. Vamos fazer as coisas ao vivo, nunca dá certo. Então é bom que também o pessoal vê a função de fazer histograma, né? Que é esse plt.hist. E aí, como é uma matriz, eu vou ter que transformar num vetor e eu coloco quantas barrinhas tem no histograma. Tá vendo o histograma aqui? Ele, na verdade, os valores são muito mais positivos, né? E são muito mais nessa casa aqui de 0 a 100 do que o valor do limite mesmo, de menos 250 a 250. E aí, quando eu faço esse percentil, que eu calculei aqui, deixa eu copiar o código. Ué, onde que tá? Acho ali em cima. O que ele vai fazer, o percentil? O percentil, ele vai pegar... Opa. Ele vai pegar um valor nesse eixo X, o 0,05 significa o quê? Ele pega um valor no eixo X, né, aqui, que seja maior que 0,5% dos dados. Então, esse valor, esse menos 76. Então, se eu pegasse aqui uma reta aqui, menos 76, para a esquerda dele, só tem 0,5% do dado. Então, o que eu estou fazendo? Estou basicamente cortando esses
0,5% do dado. E a mesma coisa positivo, né? Eu coloquei esse 99,5, quer dizer o quê? Que o valor que vai ser aqui na direita, esse percentil 99,5, ele vai ser menor do que 0,5% do dado. Ou seja, para a direita aqui, só vai ter 0,5% do dado. Então, com isso, eu pego esse range mais, vamos dizer assim, adequado para o gráfico. Porque se eu deixasse, como eu tinha mostrado, o máximo e o mínimo, ele vai ficar muito apagado, né? Então, não sei se deu para entender. Se deu para entender, bom. Então, deixa eu botar um do lado do outro aqui, só para... Isso é normal, quando você tem um programa de sísmica, né, visualização sísmica, algo do tipo, você coloca esses valores, tipo, depende do programa onde você muda isso. Mas quando você tem essa barra de cor, alguns programas mostram tipo um histograma e você desliza esses valores de máximo e mínimo. E geralmente o valor padrão não é nem o máximo nem o mínimo, é alguma coisa relativa ao esse percentil, justamente por causa disso. Tem pontos, vamos dizer assim, espúrios no dado e acaba atrapalhando a visualização, acaba ficando tudo muito apagado. Entendi, beleza, Viseu, ficou claro. Então, no caso aí, o objetivo é realmente esticar um pouco os extremos, né, da grandeza para que você tenha capacidade de amostrar dentro de uma escala de cor mais linear, vamos assim dizer. É uma escala mais curta, né? Porque você tá dedicando muitos valores da sua barra de cor para pontos que tem poucos, né? Por exemplo, eu estou dedicando aqui nessa escala de menos 250 para 250, eu estou dedicando aqui no nosso histograma, se a gente for ver, até menos 100 eu não tenho praticamente nada. Então eu estou dedicando, sei lá, são 150 de 500. Estou dedicando 30% das minhas cores a quase nada. Então, Sim. esse verde aqui, por exemplo. Então, por isso que é assim. Aí, quando você define um range melhor, ele fica mais fácil de visualizar. E isso é comum, né, nesses programas de sísmica, de ter esse controle da barra de cor. É legal. Não sei se tem mais alguma dúvida. Aí, se não for, foi o que eu tinha para passar. E aí, depois eu passo essa parte extra de salvar os seguidos. Maravilha, senhor Viseu. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. E realmente, né, como a Heloísa colocou tão bem, em 1 hora e pouco mais, 1h15, 1h20, né, você abarcou um monte de temas de processamento sísmico, né, de atributo, melhor dizendo, atributo sísmico, e não é nada trivial fazer isso. Agora a gente reforça como que é importante conhecer a fundo a linguagem de programação, né? Você vê que rapidamente o Viseu chama a função adequadamente, calcula sinal analítico e outras quantidades rapidamente, né? E isso é importante. Essa questão é o famoso Google, né? Tipo, você vai, eu quero calcular o sinal analítico. Então, a primeira coisa que você vai, joga no Google, sinal analítico, geralmente é melhor colocar em inglês, porque a documentação, por exemplo, do SciPy é toda em inglês. Aí você coloca Analytic Signal Python. Aí você vai achar vários exemplos. Então, o Google, né, que é o novo pai dos burros, né, o antigo Aurélio, então para programação é uma das ferramentas principais. Com certeza, com certeza. Muito obrigado mesmo, Viseu, que preparou o material completo. E lembre, né, pessoal, lembre-se, né, esse material está disponível, vai ficar disponibilizado para você no seu Drive. Então, em vários momentos aí da sua caminhada profissional, você pode fazer uso dele, é de graça, ninguém vai lhe cobrar nada por isso, né? E esse é o grande privilégio da gente poder ter acesso a esse tipo de material. Nós vamos manter o canal de comunicação, então se você tiver alguma dúvida no futuro que for usar, você pode mandar um e-mail para o Viseu, para o Mário, para o Rodrigo e para mim, para a gente poder juntos tentar resolver as suas dificuldades da melhor forma possível, né? Deixando o legado desse curso. Mais um breakzinho de uns 5 minutos, não é? Para esticar um pouquinho, e aí o nosso querido Mário vem com a terceira parte a terceira atividade para a gente discutir. O que vocês acham?
Isso aí, 5 minutinhos, acho bom. Então, beleza, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom, pessoal?